O Patrício diz que ele foi castigado por conta da sua soberba e seu orgulho e teve uma lição muito grande, porque ele tinha uma vaidade de ser justo acima de tudo e se enganou com uma inocente. A Malu pede para ele parar e não falar mais nisso, não tocar mais no passado. Mas o Patrício continua a desabafar e diz que até bateu nela, que a chamou de ladra e a expulsou da sua casa, e ela era a sua verdadeira filha. E os abraços de hoje vai para Valéria de São Paulo, Terezinha de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, Maria do Ceará, Zélia de Presidente Prudente, Maria de Altamira, Pará, Dalvaci de João Pessoa, Maria do Rio de Janeiro. Se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos aqui todos os dias em primeira mão. E não esquece de deixar o seu comentário, ou se preferir, deixe o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? E de uma nota de 0 a 10, qual nota você dá para essa cena maravilhosa do Patrício pedindo perdão a Malu? Deixe sua opinião nos comentários. Um grande abraço e vamos ao vídeo de hoje. Tudo começa depois que o Patrício tem um infarto e vai parar no hospital. Ele passa por uma cirurgia e logo após isso a Cecília vai lhe ver no hospital e ao chegar o Patrício começa a dar umas gemidas e a enfermeira diz que ele está voltando da anestesia e ela, a Cecília, pode ficar se quiser, mas avisa que o Patrício não pode se mexer por nada e tem que evitar que ele se altere. A Cecília diz que tudo bem e que vai cuidar dele a partir de agora. A Cecília então se aproxima, é aí onde o Patrício se acorda e chama pelo seu nome e pergunta o que fizeram com ele. A Cecília responde que operaram ele para desobstruir as artérias que estavam bloqueando o fluxo de sangue para o seu coração. O Patrício pergunta se depois disso ele vai se salvar porque ele está se sentindo muito mal. A Cecília pede para que ele não se mexa e espere um pouco enquanto ela vai chamar o médico. O Patrício implora que ela não vá, que não deixe ele ali só. Ele se lamenta que tudo o que aconteceu foi muito horrível. A Cecília pergunta se ele está sentindo muita dor. O Patrício então responde que a dor que ele sente é saber o que fizeram. A Cecília pergunta quem. O Patrício responde aquelas duas, se referindo a Estefânia e a Isabela. Ele ainda diz: tudo aquilo foram elas, aquelas infames. Elas a atormentaram e cometeram todos os tipos de abusos com a Malu. E eu a chamei de ladra, eu dei uma tapa na cara dela. Eu a expulsei de casa, a minha própria filha, a minha filhinha que era inocente. A Cecília pede para ele ter calma, mas o Patrício não para de chorar e fala que ela, a Malu, é inocente. A filha dele sempre foi inocente. E ele é tão canalha que a Malu não será capaz de lhe perdoar e ela tem toda a razão. A Cecília pede para ele parar, mas ele continua se lamentando. A Cecília diz que não, que ele fique tranquilo, que a Maria de Jesus vai lhe perdoar sim. O Patrício fala que ele foi muito cruel, muito duro e ele mesmo fez com que ela lhe odiasse. A Cecília fala que ele não pense assim, porque a Malu é incapaz de odiar alguém. O Patrício então fala: a mim sim, a minha pobre filha que eu desprezei e a rejeitei. E agora eu quero me confessar, e pede para Cecília chamar logo um padre antes que ele morra. A Cecília pede para ele parar e não dizer essas coisas. O Patrício fala que vai morrer sim e quer ser absolvido de seus pecados para que ao menos Deus possa lhe perdoar. A Cecília, depois que o Patrício pede muito, ela acaba ligando para o padre e recebe a informação que ele não está no momento, mas se quiser pode deixar um recado. A Cecília então diz que seu marido teve um infarto e que se sente muito mal e que ele não quer morrer assim, sem antes se confessar e receber a extrema unção. Nisso a cena corta e vai para a casa da Malu, onde justamente está o padre. A Malu, conversando com o padre, diz que está de volta ali e que o mundo dá muitas voltas e paramos sempre no mesmo lugar.
e diz que já andou muito por aí, mas que já está de volta ali de novo na sua querida vila, e é claro de onde ela nunca deveria ter saído. O padre então fala que tem outro lugar onde ela poderia estar. A Malu diz que quem vai querer receber ela agora, já que está cega. Então o padre responde que os pais dela, porque eles aceitam ela porque ele ama. A Malu pergunta quando foi que o pai dela gostou dela nessa vida, e nem sabendo que ela era filha dele, ele se aproximou dela para lhe dar um beijo, nem sequer para lhe dar uma palavra de carinho ou um abraço. A Malu fala que chega e que agora é muito tarde porque ela nunca mais vai acreditar nele. É aí, nesse exato momento, que a notícia chega que o Velarde está morrendo no hospital por conta de um infarto e ele solicita a presença do padre no hospital para que ele venha se confessar. Já no hospital, a Cecília está rezando e o Miguel chega e pergunta como ele está. A Cecília responde que ele se sente muito mal e que já ligou para o padre vir ver ele, porque o Patrício está se sentindo muito mal e amargurado de tanto remorso e agora está querendo se confessar. Ele está cheio de angústias logo depois de ter descoberto tantas coisas que a Estefânia e a Isabela fizeram, e compreende o quanto ele foi injusto com a Maria de Jesus. Miguel diz que agora que todos sabem a verdade de como tudo aconteceu, eles agora entendem o quanto que a Malu deve ter sofrido. A Cecília diz que acredita que o ideal era que eles pudessem se falar e que houvesse uma reconciliação entre pai e filha. A Cecília então pergunta se o Miguel fazia esse favor de ir buscar a Malu. O Miguel diz que não, porque acredita que isso será impossível. A Cecília pergunta o porquê. O Miguel diz que não queria dizer para não preocupar, mas a Malu desapareceu e deixa a Cecília em choque. Mas na verdade a Malu está sem salva em sua vilinha e pensando muito em tudo o que está acontecendo. O padre pergunta se o Patrício quer confessar. Sim, que a Cecília disse que ele vá logo para lá, para o hospital, e ele não pode chegar tarde, já depois que o marido dela estiver morrido, e deixa a Malu ainda mais em desespero. O padre então vai para o hospital. Ao chegar, a Cecília dá graças a Deus que ele chegou. O padre diz que assim que ele ficou sabendo, ele veio logo direto para lá. A Cecília pede para ele se sentar, mas ele fica em pé olhando para o Patrício. Na casa da Malu, ela se lembra de tudo o que foi dito ali. Então ela se agacha e fala com o seu filho que está sentindo uma dor muito grande e que ela não deveria estar sofrendo e nem preocupada, mas que nesse momento já não é mais o juiz Velarde, e sim o seu avôzinho, o meu pai Joãozinho. E é o meu pai que está morrendo e ela deveria estar junto dele, ao lado dele. Ela deveria deixar de lado o seu rancor e deveria ir correndo para o lado dele. Mas em que ela pode servir e se lamenta com Deus o que ela deveria realmente fazer. Já no hospital, o Patrício acorda novamente e diz ao padre que ele precisa de paz em sua alma antes de morrer. O padre responde que isso é muito positivo para ele, mas ele está sabendo do estado dele e que ele não corre risco de morrer. O padre aconselha que ele tenha fé e lute por sua vida. O Patrício diz que pelo menos ele quer se confessar. O padre diz que tudo bem. O Patrício então confessa. Eu me culpo por ter dedicado todo o meu tempo para coisas materiais e não ter encontrado um minuto durante muitos anos para dizer apenas uma oração. Eu me culpo pelo pecado da soberba e por ter fechado a porta do meu coração para o sentimento e por não ter acolhido um ser que era carne da minha carne e sangue do meu sangue, a quem eu deveria ter amado mais que tudo nesse mundo. Isso tudo por orgulho, padre, por vaidade, porque ela era ignorante e humilde. Eu acabei rejeitando a minha filha e depois, pela minha arrogância, me mantive duro e não ouvi as súplicas da minha esposa, a quem sofreu por minha culpa. Eu me culpo por ter aberto os meus ouvidos para intrigas e ódio e por ser um instrumento, mesmo que inconsciente, de más influências. Eu maltratei com palavras e gestos uma criatura inocente e jamais fui bom com ela, e não tive ao menos uma palavra doce, nem um carinho, e nunca lhe dei um beijo, e ela era minha filha, ela é minha filha. É esse peso que eu levo na minha consciência, e eu tenho muito medo porque não sei se Deus poderá me perdoar.
O padre então pergunta por que ele aspira um perdão tão alto se tem outro que ele deveria obter primeiro. O patrício pergunta: como assim? O padre então afirma que é da filha dele, ele deveria pedir perdão a Maria de Jesus. O patrício diz que não, pedir perdão não. O padre ainda pergunta se ele ainda tem orgulho em seu coração. O patrício responde que não, que isso não é orgulho. O padre pergunta então o que é. O patrício responde que é muito medo, porque ele sabe que a Malu não vai lhe perdoar. O padre responde que isso será uma prova para ele e para ela. Isso vai demonstrar humildade e amor por sua filha. Então o padre pergunta se ele quer que vá buscar a Maria de Jesus. O patrício diz que sim, que por favor ele faça isso e diga a ela para vir e diga que é ele que está pedindo. O padre diz que sim e sai para ir buscá-la. Só que quando o padre vai saindo, a Cecília chama o padre de canto e diz que não sabe onde está Maria de Jesus, porque ela deixou o hospital e não tem ideias onde pode encontrá-la. O padre diz para ela ficar tranquila, porque sabe onde ela está e espera poder trazê-la. A Cecília fica emocionada porque achava que iria perder a sua filha de vez. O padre então chega na casa de Malu e a Malu diz que não achava que ia ser tão rápido. O padre não enrola e vai direto ao ponto. Maria, eu vim te buscar para você vir ver seu pai. Ele está pedindo para te ver porque ele acha que vai morrer. E ele, sabendo que vai morrer, quer se despedir de você antes. A Malu fica surpresa e questiona se ele quer ver ela. O padre diz que sim, que ele pediu para levar você até ele. A Malu pergunta se o padre tem certeza que ele quer ver ela. Aí o padre pergunta por que ela tem essa dúvida. A Malu diz que é porque ele nunca aceitou ela. O padre diz que ele está se sentindo muito arrependido e sabe que foi muito injusto com ela, tanto que ele teme que ela não possa perdoar ele. O padre ainda diz que tem certeza que se o juiz pudesse, ele viria até ela e pedir perdão de joelhos. Então ela que tem que ir até ele. Se é que sinceramente ela pode fazer isso, se é que realmente ela pode ser generosa com seu pai. Já no hospital, o patrício se lamenta que a Malu não irá ver ele. A Cecília pede para ele ter calma. O patrício diz que ela nunca teve ele quando precisou, porque ela viria agora, se agora é ela quem está fazendo falta a ele. Nesse momento, a porta bate e quando se abre, é a Malu, o padre e o seu netinho. O patrício, juntamente com a Cecília, se emociona muito. O padre, muito sábio, diz que vai sair e ficar lá fora esperando. A Cecília então leva a Malu até seu pai e encosta as suas mãos na mão dele. E é aí onde a emoção toma conta desse momento. O patrício carinhosamente a chama de filha. A Malu responde emocionada de papai. Eles dão um abraço muito lindo e emocionante. Em seguida, a Malu pergunta como ele pensou que ela não viria. Se ele queria ver ela, ela nunca poderia negar. O patrício então responde: eu não teria reprovado você porque sei que não mereço que sinta piedade de mim e nem o seu perdão, Malu, porque fui tão má pessoa para você. A Malu pede para ele esquecer isso porque isso já passou e ela não lembra mais. O patrício diz que agora ele sabe de toda a verdade daquelas coisas que aconteciam e quando ela vivia na sua casa como uma pobre agregada é quando ela tinha direito a tudo. E diz que se horrorizou quando viu que a Estefânia e a Isabela contou tudo o que fizeram com ela. A Malu faz carinho nele e diz para ele parar de falar isso porque já passou e ela já esqueceu de tudo isso. O patrício diz que não esquece e ele se envergonha pelos maus tratos e os abusos que ela sofreu por conta dele. E por ter acreditado naquelas mentiras, ele foi injusto com ela e a tratou ela com crueldade. A Malu pede para ele parar e não falar mais nisso, não tocar mais no passado. Mas o patrício continua a desabafar e diz que até bateu nela, que a chamou de ladra e a expulsou da sua casa e ela era a sua verdadeira filha. A Malu diz que tudo bem, que ele não sabia que tudo aquilo era inventado. O patrício diz que ele foi castigado por conta da sua soberba e seu orgulho e teve uma lição muito grande,
porque ele tinha uma vaidade de ser justo acima de tudo e se enganou com uma inocente. Por isso que ele julga a si mesmo que tem que ser mais inflexível e se condena e sabe que ninguém agora pode lhe perdoar, nem muito menos ela. A Malu diz: não foi só o Senhor que fez essas coisas, eu também não era nenhuma santa. Não lembra quando eu roubei os potes de leite e dos vidros da janela que eu quebrei a pedradas? E quando eu te encarava e falava que o Senhor era um desses juízes assim super durões, e quando eu gritava que não poderia me colocar um cabresto, o Senhor lembra? E o Senhor lembra quando eu usava aqueles chinelos só para te incomodar? Mas eu também era muito tinhosa e era muito maluca e lhe dava muito trabalho. O Patrício responde que não, ela era apenas uma menininha que precisava e desejava carinho. E agora ele compreende que se tivesse lhe acolhido e não tivesse lhe jogado na rua, quanto sofrimento ele teria evitado. O Patrício suplica então que por favor que ela diga que lhe perdoa. A Malu responde que lhe perdoa sim com todo o seu coração e pede que por favor ele nem pense em bater das botas, porque ela está pedindo isso. A Malu ainda diz: não me deixe, papai. O Senhor não pode morrer. Agora eu tenho seu carinho. O Senhor não pode me faltar. O Senhor tem que viver, papai. O Patrício se emociona muito e o médico é chamado. O médico entra e examina o Patrício e diz a ele que fique tranquilo, que tudo vai ficar bem, ele garante. E em seguida ele chama a Cecília e diz que o Patrício está um pouco emocionado com a presença da sua filha, mas que tudo vai ficar bem. A Cecília se aproxima da Malu e diz que o médico disse que com certeza o Patrício se emocionou com ela, mas que na realidade houve uma grande melhora. A Malu responde que vai rezar muito por ele. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo também que está aparecendo na tela aí para você. Clica e assiste. E não esquece de deixar o seu gostei, porque assim o YouTube sempre vai notificar você da sua novela preferida todos os dias em primeira mão. Desde já, agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.